Quero orar mais uma vez. Deus, nós louvamos, engrandecemos o Teu nome, porque somos privilegiados de estar aqui, ouvindo a Tua voz através do estudo, e que o nosso coração esteja pleno em captar todos os Teus ensinamentos, e que isso possa forjar em nós um caráter da Tua vontade, dentro da Tua vontade, um caráter realmente de filhos Teus, gerados, ó Deus, pela palavra, e que nós possamos assim conduzir a nossa vida, glorificando ao Teu nome, dando frutos para o Teu reino, e sendo um canal de bênção para todos aqueles que nos acompanham, que estão próximos de nós e ao alcance das nossas ações. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém? Queridos, nós tivemos algumas definições, que foi definição de missões, que é, o que é? Com o Evangelho do Reino. Amém? Alcançar os não alcançados, esteja ele perto ou longe, com o Evangelho do Reino. Com o Evangelho do Reino, porque eu posso alcançá-los e não ter o Evangelho do Reino para passar. Então foi uma definição que nós fizemos aqui, nossa definição de missões. Existem outras definições de missões, mas o que nós procuramos falar aqui é alcançar os não alcançados, estejam ele perto ou longe, com o Evangelho do Reino. Amém? E missionários, que vem do latim, que são enviados aos não alcançados, com a missão de propagar o Evangelho do Reino. Então tudo está ligado ao Evangelho, tanto a missão como os missionários. Todos eles têm algo em comum, o que é? O Evangelho. Então, estar fazendo a obra precisa ter a consciência da missão, que é fazer a obra, e da tarefa que temos em fazê-la. Sempre o que nos une é o Evangelho do Reino. Então isso pode trazer para nós uma grande unidade. O que traz a unidade? É saber que todos estão andando com um único propósito, que é o Evangelho do Reino. Nós terminamos semana passada falando da oração que Jesus mandou fazer. Rogo-os, pois, ao Senhor da Seara, que envie mais obreiros para a sua seara. O pastor Zé Augusto trouxe uma observação bem pertinente, quando eu falei de lá qual é o bairro que a gente tinha muitos evangelhos queimados, né? Foi considerado na Baixada como um dos bairros que tinham mais evangelhos. E de repente a gente não vê a propagação da missão de Deus tão forte. Mesmo num bairro que tem muito cristão, não vê. Por quê? Aí é a qualidade de quem está levando o Evangelho do Reino. Há uma propagação em massa, mas talvez muitas pessoas não tendo a noção do que vão levar. Então, uma população grande sem um objetivo comum específico. Quando ele fala, rogo, pois, ao Senhor da Seara que envie mais obreiros para a sua seara, pessoas comprometidas, pessoas que realmente têm um entendimento da missão que tem para levar e que possam somar, e aí você vai atingir o maior número de pessoas. E nós terminamos, concluímos, e o pastor Zé Augusto depois trouxe uma menção com relação à qualidade desses obreiros para a sua seara, né? Isso é muito importante, porque o que a gente está fazendo aqui é dando qualidade à igreja para poder anunciar ali do lado de fora das quatro paredes. Quer dizer, quando eu não me preocupo em ter a consciência de me adequar a tudo que Deus está me ensinando, talvez eu não vá ter mensagem para levar lá fora. E aí eu vou lá para fora com uma grande tarefa sem uma mensagem. Então, quando ele fala, ó, a seara é grande, mas os obreiros são poucos, rogue ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara, esses obreiros que realmente estejam adequados dentro daquilo que Deus quer. E a gente vai ver isso no decorrer também, falando de Jesus. Aí a gente vem para um quarto ponto dessa introdução, que eu vou numerar ela, para a gente poder, já na próxima aula, a gente direto, como a gente tem um tempo curto hoje. E essa unidade, essa orar ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara é muito importante, porque ela traz uma unidade de propósito. A missão, ela tem um propósito, é alcançar o Evangelho, alcançar os não alcançados. E a igreja primitiva, ela crescia porque estava unida num propósito, que estavam prontas a obedecer, que estavam ali orando,
que estavam ali jejuando, que estavam ali com um propósito central, a multiplicação do evangelho na igreja primitiva, a missão de testemunhar, estava muito centralizada também na proposta que cada um tinha de andar, de ter uma unidade, de ter um entendimento coeso sobre qual era a missão que eles tinham. E você pode perceber que na hora que eles resolvem a ter alguém para estar no lugar de Judas, eles retratam, vamos escolher entre esses que estão desde o início acompanhando, para ver quem pode substituir a presença de Judas. Então eram pessoas que estavam qualificadas, pessoas que estavam entendendo. E não era aquela grande multidão que a gente viu no Evangelho, que a gente vê seguindo pela comida que perece. Eram pessoas dentro desses que a comida que perece, estavam recebendo a mensagem. A mensagem chegou no coração deles a ponto de eles não saírem dela, a ponto de eles não quererem viver fora delas. Então a gente vê muito isso sobre a unidade. E a unidade que a igreja primitiva nos apresenta, ela tinha resultados estrondosos. Partindo dessa visão de todos tinham tudo em comum no partir do pão, na oração, e seguiam a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram todos diferentes. Os apóstolos, eles eram pessoas diferentes. Eles eram pessoas com aptidões diferentes, eram pessoas, mas o que eles tinham em comum? A mensagem, o evangelho. O evangelho era o que fazia com que eles andassem unidos, era o evangelho, não era característica, não era temperamento, não era isso que deixavam eles em comum, era o evangelho é que nos une, o evangelho é que faz com que toda a igreja na face da terra seja uma, e eles entenderam isso, por isso que quando a gente de repente não dá atenção a todo o evangelho, toda a palavra de Deus que está, talvez a gente corra o risco de andar fora da linha. E fora da linha a gente não contribui para a propagação do evangelho. A gente precisa estar andando dentro dos propósitos, dos parâmetros, para que a gente possa anunciar o evangelho genuíno. E essa mensagem chegou até eles. E o resultado que a gente vê dessa igreja primitiva que crescia porque estava unida, era em Atos capítulo 2, a gente vê quase 3.000 decisões. Em Atos 4:4, a gente vai ver também Atos 4:4, vamos ver aí. O resultado de andar unido num propósito, numa direção, entendendo o que Deus pode fazer, né? Atos capítulo 4:4 diz que muitos, porém, dos que ouviam a palavra, creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000. Muitos que ouviram a palavra. Que palavra? Que palavra? O evangelho. Muitos que ouviam a palavra do evangelho, sabe? O anúncio é a palavra de Deus. E chegaram a quase 4.000. E se você for ver no livro de Atos, você vai ver a missão que Deus deu àquela igreja e a proposta que aquela igreja teve de mesmo sendo filtradas não pelo homem, não foi filtrada pelo homem, foi filtrada pela característica de observar o que precisava de melhor. Não foi nenhuma que chegou ali e separou, vocês vão estar aqui e aqui eu só quero 120 pessoas. Não. Foi o evangelho. Lembra quando Jesus falava do evangelho que quando trazia uma palavra mais dura? Lembra quando Jesus falou com os discípulos que quando ele trouxe uma mensagem mais dura do evangelho, muitos se afastaram e ele perguntou para os discípulos, vocês também não querem ir? O que eles responderam? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? É o evangelho, entendeu? A grande questão é que na missão precisa se entender, ou no evangelismo, que o ponto mais forte do evangelismo não são as tarefas, ainda que elas sejam importantes, é a mensagem. A mensagem é muito mais importante do que as tarefas. Então, se não há uma mensagem, a tarefa pode ficar sendo dolorosa demais para a minha vida e para a sua vida. O que nos traz resultados positivos é o evangelho. E Jesus sabia dosar o momento certo de falar. E quando ele falava, dura coisa é ouvir certas verdades. E aí a gente vai ouvir aqui falando do lago de fogo, das situações, e a gente fica assim meio temeroso. Mas ela faz parte do que está escrito, então tem que ser anunciado, é o que está escrito. Faz parte. Doa quem doer.
Quer eu queira, quer eu não queira. É o evangelho. Então a missão, o sucesso da missão está na mensagem que se leva na missão. Sabe, o sucesso da missão não está num grande planejamento. O planejamento é fruto da vivência da mensagem, da essência da mensagem em nós. Ela constrói atitudes, ações e organizações. Mas a mensagem não pode sair de cena. Ela é a missão da igreja. Então a gente vai ver isso. Crescia por multiplicação em Atos 21:10. Milhares de decisões aconteciam. O livro de Atos, que aí a gente vai entender o poder da missão que a gente tem a fazer. Em Atos revela muito, a gente fala Atos dos Apóstolos, mas muitos hoje têm entendimento que é o Atos do Espírito Santo, porque já começa com ele pegando aquelas pessoas que entenderam, que ouviram a palavra, que ouviram, que trabalharam, que andaram com Jesus, que caminharam em Atos capítulo 1, e mais ou menos 120 reunidos, Jesus fala com eles uma coisa que é clara para todos nós: ficai na cidade até que do alto seja revestido de poder. Depois ser-me-eis minhas testemunhas, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque não há tarefa, não há missão da igreja sem a presença do Espírito Santo. É Ele que vem nos conduzindo para essa grande trabalho. Então essa grande obra de unidade, ela estava selada também com a presença do Espírito Santo. Eles entenderam, receberam e foi dado para eles uma ordem, para que eles não saíssem testemunhando da glória de Deus antes que fosse revestido do alto do poder, que já era uma promessa lá também do Evangelho. Não se turbe o vosso coração, crede, e o Consolador ele vem, e vai andar, e vai estar conosco, e vai estar nos conduzindo. Então essa obra de Atos, esse trabalho da unidade, ela está centralizada também no grande poder do Espírito Santo, e a gente, se vai estudar o livro de Atos, você vai ver grandes coisas que era a obra do Espírito Santo. A obra missionária mesmo, o envio não está ligado a eu ou você querer alcançar alguém, sabe? Tem muita gente que fala assim, porque eu quero fazer missões ali, porque eu quero fazer missões acolá, porque eu quero isso. Está muito mais ligado ao que o Espírito Santo quer dizer para você onde você deve ir. A gente não pode fugir disso. Atos mostra claro isso. Primeiro, na situação de quando Paulo foi resgatado e aquele grande homem que escutou a voz de Deus, Ananias, houve ali já uma revelação do que Deus queria fazer com a vida de Paulo. Uma testificação para Ananias. Ananias não queria ir, de repente o Espírito Santo fala com Ananias, vai lá na rua chamada direita, tal, tem uma pessoa assim, vai lá orar por ele. E ele era um perseguidor. Ele era alguém que, aos olhos nossos, não teria condições de fazer a missão que ele estava fazendo. Ele é alguém que perseguia a igreja e assistia sobre toda a perseguição da igreja. E, de repente, Deus vai lá, fala para Ananias ir lá, ora, e ele ainda fala, porque esse é alguém que eu estou chamando para fazer uma grande obra. Em Atos capítulo 13, depois que ele resgatado, trabalhado, um período de treinamento, um período de sendo discipulado, um período de vivência com a igreja, o Espírito Santo, num momento onde estavam todos unidos, orando, servindo ao Senhor, o Espírito Santo vai lá e fala assim, separa para mim a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então, a obra do envio, ela também é uma obra do Espírito Santo. Então, Atos revela claramente que toda a missão, toda a questão evangelística, missionária, todo o trabalho da igreja está centralizado em cima daquilo que o Espírito Santo conduz a igreja para fazer. Então, essa unidade da igreja também está pautada na presença do Espírito Santo em nós. E a gente vai ver isso em diversas questões bíblicas. Então, essa unidade, ela vai trazer também uma direção muito grande, que é essa mensagem chegar depois dessa unidade, depois dessa produção da igreja, e a condição para Jesus voltar é ser uma mensagem que tem que ficar em nós. Por que eu me envolvo na missão e no evangelismo? Por que uma igreja não pode ficar parada
sem pensar no que Deus quer alcançar. Porque senão a gente não está trabalhando para Maranata, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Senão a gente não está trabalhando para o fim. E nós já falamos aqui na outro estudo ainda, falando sobre missões e missionários, e esse evangelho do reino será chegado a todas as nações, a todos os povos. Então virá o fim. Esse evangelho do reino, esse evangelho que alcançou 600, milhares, pessoas lá de todos acompanhando Jesus, mas que depois foram se diluindo. Eu costumo dizer sempre que se Jesus estivesse pregando aqui nos dias de hoje, e quando a igreja fica vazia, queria saber se ele seria julgado também como mau pregador, né? Porque ele, quando pregava duramente, muitas das vezes, muitos se afastavam porque não aguentavam ouvir a verdade do evangelho que ele trouxe, né? E ali a gente vê isso em Atos capítulo 1, quando só tinha mais ou menos 120 pessoas, depois de tantas pessoas seguindo a Jesus, mas no grande dia só tinha uma seleção de pessoas que aptos a desenvolver o trabalho da seara. Então a condição para Jesus voltar é que, lá em Mateus 24, fala que o fim vem, e ela está muito ligada a Atos 1:8, onde a gente precisa entender que não é somente ir levar o evangelho, é o fato de você ficar sendo trabalhado por Deus, para que quando você ir, você não vai de acordo com o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, com os instrumentos que você quer. Não, o Espírito Santo vai abrir as portas para você chegar onde Ele quer te levar. E quando você estiver caminhando de uma forma inadequada, Ele vai saber parar você. Vai saber parar você. A gente vai ver isso com os profetas, a gente vê isso com alguns, né, Jonas. A gente vê isso com o próprio Paulo, quando queria ir para um lugar, ele sinalizava para outro. A obra não é nossa, Deus está em missão, e agora a missão dele está com o Espírito Santo, e habita dentro de nós, entendeu? Deus está em missão, e ele trouxe a igreja a ter o privilégio de trabalhar com ele nisso. Por isso que Jesus fez lá a grande comissão, Mateus 28, e ele chegou e passou essa mensagem para os discípulos. E isso é a grande comissão, ela trabalha exatamente nisso. A igreja é uma fábrica de fazer discípulos que entendem a palavra, porque foi isso que Jesus mandou fazer, porque ele entendeu que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Roga ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara. E como é que a gente vai selecionar obreiros para essa seara? Porque a gente vai estar ensinando. A igreja tem uma proposta de ensinar a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Então ele entendeu que a resposta para essa grande seara seriam pessoas capacitadas, pessoas que, de repente, você pode não ter um intelecto de alcançar tudo no formato em que está sendo passado para você, quando vai falar de inferno, de Hades, de Gênero, você pode não entender, mas você tem uma mensagem que está sendo centralizada no teu coração, a ponto de quando você for anunciar o evangelho e você for questionado pelos grandes intelectuais que tentam saber mais do que a Bíblia ensina, você vai saber uma mensagem rema, e isso não vai te confrontar, porque você vai entender o que você está fazendo ali. E isso vai te dar força para você não arrefecer. Então, essa missão que nós temos, ela também é uma missão que trabalha muito com a qualificação daquilo que nós recebemos. E na grande comissão está bem clara a proposta de Deus com os discípulos, com aqueles discípulos que estavam com eles. A proposta de vocês ensinarem as outras pessoas, discipularem ela, essa fábrica que a gente sempre falou aqui na igreja, desde a época do pastor Ivo, e continua falando aqui na igreja, que a igreja é uma fábrica de discípulos. Você não está reduzindo ela a uma visão simplesmente negociada, né, de negócios, de uma empresa comum, até porque seria muito difícil você qualificar uma igreja como o que Jesus faz com a igreja dele. Uma empresa com o que Jesus faz com a igreja dele, não tem comparação, é uma linha totalmente diferente. Mas quando você sinaliza isso, é porque a nossa forma de expressar uma fábrica de discípulos é porque realmente
A gente tem um potencial como igreja chamado para anunciar o Evangelho, de transmitir as verdades de Deus que o próprio Espírito Santo transmite ao seu coração e passar para outras pessoas. E isso vai se diluindo na evangelização e na missão, entendeu? Então, isso é algo que é precioso, que a igreja recebeu, essa grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Olha que gentileza de Deus, compartilhando comigo e com você algo que é dele, da propriedade dele, algo que o Espírito Santo veio. O que o Espírito Santo veio? Não veio como... E o Espírito vai ensinar você o caminho da verdade. Ele não é um professor, o Espírito Santo? E ele dá essa ordem para a igreja também, para caminhar com ele. Para quê? Para que esses que estão perto de nós sejam os grandes obreiros qualificados para essa seara. E eles possam fazer coro nesse grande anúncio do Evangelho, tanto perto quanto longe, que a gente falou desde o início. Alcançar com o Evangelho. Então a gente precisa trabalhar. Jesus trabalhou naqueles que estavam próximo dele. E no final foram esses que ele separou e que estavam ali. E que os próprios discípulos, na hora de substituir Judas, falaram. Esses que estão desde o início conosco. Que têm condições de estar aqui na mesma posição que a gente. Porque eles receberam o mesmo alimento. Vamos ver entre eles alguém que possa tomar o lugar de Judas. E não era toda aquela multidão, mas eram alguns. Então... fazendo menção à palavra que até o pastor José Augusto trouxe sobre a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Clame ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara. Fazendo aqui um trocadilho sobre ovelha gera ovelha, pastores ensina e cuida, né? Então a gente ensina e cuida e daqui a pouco a gente vê outros obreiros saindo e despontando e glorificando a Deus, tanto na evangelização local quanto na missão transcultural. Então nós temos essa resposta da grande comissão. Todo salvo faz parte dessa grande comissão. Levantou a mão para Jesus, já faz parte da grande comissão, né? Que é essa casa de ovelhas. E a igreja trabalha nessa grande comissão, interagindo, ensinando, e de alguma forma, você indo ou estando aqui, você já está contribuindo para a proclamação do Evangelho do Reino em todos os povos. É o que acontece, a gente vai estudar isso no decorrer. O poder para testemunhar desse Jesus não foi liberado para nós, o poder para esse testemunho. Não é pelo conhecimento. E isso ficou bem claro em Atos 8 também. A gente precisa entender que o poder do testemunho da glória de Deus não está baseado em cima de tudo que eu conheço. Está baseado em cima de tudo aquilo que eu obedeço de Deus. E o Espírito Santo é que é esse poder de testemunhar. Em Atos 1:8 mostra bem claro isso. Quando ele ficar na cidade, não é dizer que aquelas pessoas não andaram com Jesus. Não sabiam, não tiveram suas experiências. Eles tiveram suas experiências. Eles tiveram a experiência de ver Jesus curando. Eles tiveram a experiência de serem chamados de geração de incrédulos, até quando eu estou convosco. Eles tiveram a experiência de ver contrapontos. Eles tiveram essa experiência, eles andaram com Jesus. Viram o que Jesus estava fazendo. Eles oraram, viram Jesus orando e falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Eles tiveram essas experiências. Então não está pautado essa proclamação do Evangelho, não está pautado em cima de conhecimentos e experiências só. As suas experiências não podem qualificar você para fazer essa grande obra da missão que é de Deus. É a própria unção dele. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa obra você não faz sozinho com o que você conhece. Essa obra você faz em parceria com Deus que salva pessoas, com Deus que cura pessoas, com Deus que liberta pessoas. Qualquer ação fora desse contexto pode trazer danos horríveis para a minha vida, para a sua vida, e traz até mau testemunho para a própria glória de Deus. É o que a gente hoje vive circulando para tentar tirar e quebrar esses maus testemunhos, que a gente às vezes é obrigado a citar até no momento de estudo, quando a gente fala que equivocadamente, quando fala que isso, eu não sei o quê, porque existe a linha tal que a gente é obrigado a tentar tirar do meio da igreja, que entende que tem que fazer algo, porque Deus o chamou assim para fazer, tirar os imbróglios,
as questões que entram e às vezes equivocadamente faz você pensar de uma forma diferente. Então precisamos ver isso, né? Então o poder para testemunhar está em Atos 1:8. São inseparáveis 3 coisas que a gente já falou muito aqui nessa igreja, que é a questão da ida de próprio Paulo e a questão da igreja que ficava em Jerusalém. É assim que as coisas funcionam. E orar e contribuir são 3 aspectos que não pode sair da igreja. Existem os que contribuem, todos nós. Agora, isso não é uma missão que eu tenho que fazer separado. Não há os que contribuem, os que oram. Todos precisam fazer essas 3 coisas. Quando você está contribuindo e orando, e você não está indo para um lugar específico, você está indo através de quem foi. Então você também está cumprindo essa tarefa. Não existe assim, cada um faz uma coisa. Todo crente precisa se envolver nos 3 aspectos da missão de Deus, que é ir, contribuir e orar. Todo crente precisa entender que ele está inserido nessa missão. Entendeu? Está inserido nesse trabalho. Esse trabalho não é privilégio de um. Quem vai, ele precisa ser aquele que vai, também é aquele que contribui e também é aquele que ora. Nós estamos fazendo um trabalho agora entre a oração na missionária em tempo real. Sabe o que é a oração missionária em tempo real? Os missionários estão lá e às vezes ele está contando com as orações da igreja aqui. Queridos, ele precisa orar em tempo real com o que está acontecendo lá. Se ele for um crente que está na missão e só está confiando que a igreja está orando aqui, ainda que a igreja precisa fazer isso, talvez ele esteja se afastando de um grande instrumento que Deus deu na mão dele. Então a gente está levando a consciência de um grande trabalho de oração junto com a missão. E um grande trabalho de levantar sustento junto com a missão. Hoje a gente já vê muito isso acontecendo. São os grandes missionários, fazedores de tenda, são aqueles que às vezes não precisam da igreja para estar, estão lá sabendo que eles estão em missão. Hoje é dia 1º, acho que dia 27 agora, essa semana, o dia 27, um dos nossos amigos missionários, foram agora para um foco, onde ele vai trabalhar com três povos desse, que realmente são difíceis, hindu, muçulmanos, 3 focos, vai estar num país onde vai estar em 3 focos, foi ele, a missionária, ele vai lá, abrindo um trabalho, onde eles não foram abrir um trabalho simplesmente para a pessoa ficar lá evangelizando, eles foram abrir lá está sendo gravado, um café, abrir lá um café, um ambiente. Mas o foco central deles não é o café, o foco central deles é a proclamação do evangelho em 3 povos que de repente precisam. A gente não pode dar muitas informações, mas é isso. E aí chegou lá, já foi uma menina que foi preparada, quase um ano preparada, aquilo que a gente está falando, obreiros, envie mais obreiros para a sua seara, Deus está dando condições de a gente preparar obreiros para essa seara, através do ensino, do treinamento, através do trabalho, entendeu? E aí ela foi para lá, e eu tive com ela um período, há 1 ano e meio atrás, eu acho que algumas pessoas, não sei se da igreja estavam lá comigo, e a gente conversou, e ela viajou, e ela fez alguns cursos, e uma pessoa que fantástica, e ela foi para esse desafio, vai lá, entendeu? Ela foi lá, sozinha para esse desafio, glória a Deus por isso. E ela entendeu, há 1 ano e meio eu conversei com ela, ela falou assim, não pastor, Deus tem um propósito, e ela, com 1 ano e meio ela falava, agora ela concluiu o treinamento e foi agora, dia 27, glória a Deus, por isso, né? E então, mas ela não pode parar de orar e ela não pode parar de contribuir, ela não pode parar só porque ela foi, entendeu? Então, assim como ela, quem fica também não pode parar de orar e não pode ir. E porque nós temos uma grande missão, que é a proclamação do evangelho local. Porque o campo é o mundo e esta responsabilidade é de todos nós, de anunciar o evangelho. Todos nós queremos fazer a vontade de Deus e sabemos que não há nada mais grato a seu coração do que a evangelização do mundo. É uma realidade? É uma realidade? É uma realidade, nossa? Todos nós queremos fazer a vontade de Deus e sabemos que não há nada mais grato a seu coração
do que a evangelização do mundo. Mas como é que você conhece a vontade de Deus? Através do estudo, das escrituras, através do contato, do relacionamento, através do entendimento, através de um momento como esse, onde a gente vai tirando vírgulas que às vezes duvidava. Às vezes você está numa linha totalitária, e aí você participa de uma finalização do estudo como esse, onde você é explanado alguns pontos, que pode de repente não ser um conteúdo diretamente da sua pregação, mas sabe que é um conteúdo do final da sua pregação, porque você está apontando na sua pregação para alguém ser salvo, você está apontando para aquilo ali, e não dá para você fugir daquilo ali. Você precisa ter respostas para onde você está evangelizando alguém para ir, entendeu? E às vezes a gente tem dúvida até se nós estamos chegando lá, e como é que nós chegaremos lá, e aí a gente pega, então não dá. Como é que a gente vai saber qual é a vontade de Deus se a gente não conhecer todos os padrões que Deus colocou na Bíblia, que é a finalização, é o meio, o começo e o fim, o alfa, o ômega, e os ensinamentos que Ele dá como resposta para cada um de nós. Se eu e você não conseguimos obter em nosso próprio coração entendimento a resposta para essa nossa vivência aqui na terra, como é que eu posso anunciar um outro palavra para alguém, se eu mesmo não conseguir ainda ter resposta para tudo que eu pergunto? Cabe a nós pensarmos, a mensagem, eu sempre falo e coloco isso, não é o que intelectualmente você consegue adquirir de todo o conhecimento teológico, técnico, cultural, não é isso, é a sensibilidade no coração de ouvir Deus falando com você nas entrelinhas do que é passado. E isso vai te fazer bem, isso vai te fazer firme, isso vai te fazer constante, isso vai te fazer abundante. Então a gente entende que a missão é muito mais. E aí, Oswald Smith, ele responde isso dizendo: como é que eu posso fazer a vontade de Deus? Orando diariamente a respeito do trabalho da sua vida, separando instantes cada dia para orar, perguntando a Deus: Senhor, o que é que tu tens para eu fazer? Oswald Smith, ele responde essa pergunta falando isso. Como é que eu posso saber a totalidade? Orando, se relacionando com Deus. Não há uma técnica pedagógica, teológica, ou para esse tipo de relacionamento com Deus. A você querer, a você entender que você pode chegar diante de Deus e perguntar a Ele: Senhor, eu não estou entendendo assim. Relacionamento, gente. Na missão, no evangelismo, o relacionamento com Deus é prioritário, primordial para tudo lá na realidade. Mas quando a gente fala que Deus está nos ensinando para a gente participar de uma missão com Ele, é importantíssimo o relacionamento com Ele. Então não dá para um missionário estar no campo e não orar. Não dá para um missionário estar no campo e não contribuir com as obras, com as questões que estão ao seu redor. Não dá para ele não ter essa vivência de saber o que Deus está fazendo. Não dá para a igreja estar aqui e não entender que Deus está fazendo tudo amplo demais para a gente pode fazer parte disso. E qualquer coisa que foge disso, vai ao Senhor e ora: Senhor, eu acho que está faltando alguma coisa de mim, pergunta a Deus. Então, queridos, para a gente concluir, para a gente ir na próxima aula, e aí hoje eu vou mandar para vocês isso aqui, aí hoje eu mando, a gente conclui, aí eu vou mandar agora, daqui a pouco eu vou terminar. Aí na próxima aula, os motivo supremo da missão é levar a glória de Deus a todas as nações. E aí a gente vai trabalhar o que é a glória de Deus. Porque a missão tem uma mensagem. E a gente vai ver isso. Então, o motivo supremo de missões, a missão é levar a glória de Deus. Deus nos chamou para trabalhar com Ele, para que todos os povos possam ouvir o Evangelho, a glória dEle. E o nome dEle ser glorificado. E eu queria fazer duas perguntas para a gente responder agora. Como fica a situação de uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, não o conhece, nem a Bíblia Sagrada? Como fica essa situação de alguém que nunca ouviu falar de Jesus, não o conhece, nem a Bíblia Sagrada? À luz de Romanos 3, 23.
Como fica? Vamos lá, gente. Pode responder do seu jeito, do seu jeito. Como fica uma pessoa que nunca... Qual é a situação dessa pessoa? Muito triste. Muito triste. Romanos 3:23. Lê aí, gente. Romanos 3:23. Como fica? Pode falar. Como fica uma pessoa como essa, que nunca ouviu falar de Jesus, não o conhece, nem conhece a Bíblia Sagrada? Como fica uma pessoa desse jeito? Romanos 3:23 eu vou ler para vocês, aí você fica mais fácil para responder. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, não o conhece, está destituída da glória de Deus. Condenada. Nunca será alcançada, né? Salva, né? Não, isso aí. Mais. Uma vida miserável. Uma pessoa que não ouviu falar dentro daquilo que a gente está colocando, como é que fica uma pessoa como essa? À luz de Romanos 3:23. O evangelho não alcançou ela. O evangelho da vida eterna não alcançou ela. Ela não conhece, não ouviu falar, não o conhece. Está morta. E aí, estudar sobre missões e evangelismo está dizendo que nós temos uma missão. Não deixar que essa pessoa morra antes de ouvir a palavra. Totalmente, ela não ouviu. Então, se eu estou fazendo uma aula aqui de missões e evangelismo, cabe a mim entender que Deus me chamou para chegar até essa pessoa, não é? De ouvir o evangelho, precisa ouvir, né? E a outra pergunta que Oswaldo Smith perguntou é: por que uns hão de ouvir o evangelho 2 vezes antes que todos ouçam uma vez? Aí é uma bem missionária. Essa é uma pergunta que é feita muito para a missão transcultural, né? Situações. Ele faz, por que uns hão de ouvir o evangelho 2 vezes antes que todos ouçam uma vez? Não tem resposta. É para pensar. É tipo, uns estão ouvindo 2, 3 vezes antes que outros ouçam uma vez só. Por quê? Conhecimento. Todos ouvirão. Quando eu digo não tem resposta, porque essa resposta está dentro de nós. E esse evangelho do reino será anunciado a todos os povos. Então, virá o fim. Não é simplesmente a questão de você dizer, que já pregou para ali, vai pregar para lá. Não é isso. Outra coisa que a gente está falando muito é do conteúdo, do evangelho. A gente está falando de um evangelho, não está falando de uma estrutura de... Está falando de um evangelho. Então, por quê? Nós precisamos pensar nisso. Nós vamos trabalhar durante esse período entendendo isso, mas isso é uma coisa que eu e você precisamos pensar para a nossa vida. Porque os povos não alcançados estão aí. Existem lugares dentro do Brasil, no Rio de Janeiro, existem tribos indígenas que têm dificuldade de ouvir o evangelho aqui. Se você for aqui para Paraty, Angra do Rei, você sai ali para dentro, existem povos ali com dificuldade de ouvir o evangelho. Cabe a nós. Então, assim, é uma questão que a gente precisa avaliar para a gente poder se envolver na missão de Deus. Deus tem uma missão e nós somos a igreja dele. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.